Olá pessoal, vamos a mais uma aula e hoje nós vamos continuar. Hoje nós vamos continuar com o conteúdo da aula anterior. Então, um rápido resumo: nós falamos sobre modos verbais e como eles funcionam tanto em português quanto em inglês. Então, nós falamos também da forma nominal do verbo, que é o infinitivo, que em português falamos andar, falar, etc. Enquanto em inglês colocamos sempre, ou melhor, quase sempre, o to. Então, to walk, to talk e assim por diante. Falamos do modo imperativo, que é quando eu faço um pedido ou dou uma ordem, que em inglês, que em português eu falo fale, ande, etc. E em inglês eu só coloco o verbo. E também falamos um pouco do indicativo, que é onde eu conjugo o verbo, é o que eu uso um sujeito e eu demonstro naturalmente também o tempo, presente, passado e o futuro. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre aquelas palavras que conjugam um verbo, aquelas palavras que nos ajudam a conjugar esses verbos. Então, claro, lembre-se que na verdade em inglês nós precisamos sempre demonstrar o sujeito e o motivo disso, né, dentro do indicativo, né, gente? E o motivo disso é que o motivo disso é que a conjugação do inglês é bastante simples. Então, pense o seguinte: quando eu digo em português, fechei a porta, quem é que fechou? Eu. Fechamos a porta, quem é que fechamos? Nós. Então, fica muito claro que quando eu falo em português, o próprio verbo carrega já essa característica de demonstrar o sujeito muitas vezes. Então, isso nos permite, por exemplo, omitir o sujeito. Então, vamos entender um pouco mais como essa dinâmica funciona em inglês. Nós já falamos, né, que a grande questão que assim, a conjugação em inglês ela é bastante simples e nós basicamente temos que adicionar o S na terceira pessoa, ou seja, no he, no she e no it, como o exemplo que está aí na tela para vocês. Então, I come, you come, he comes, she comes, it comes, we come, you come e they come, ok? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais da diferença desses pronomes. Então, começando com este I, né, começando com o I, é uma coisa bastante interessante, por quê? Porque uma diferença legal dele é que ele é sempre escrito com letra maiúscula, salvo casos onde você tem ali talvez uma liberdade poética para escrever alguma coisa. Mas, de maneira geral, ele vai ser escrito com letra maiúscula, tanto no começo da frase, quanto no meio da frase, quanto no final de uma frase. Ele continua sempre maiúsculo. Depois disso, nós temos o you, né, que eu gosto de colocar no material o you duas vezes. Por quê? Simplesmente para deixar claro que ele serve tanto para o singular quanto para o plural. Em algumas regiões, sobretudo nos Estados Unidos, é muito comum a gente falar y'all, que é tipo todos vocês, para ficar claro, para ficar clara essa distinção entre só você e o vocês. Mas isso não é algo regido pela gramática, tá bom, gente? Ao pé da letra, o you ele pode ser tanto você quanto vocês, mas a gente vai descobrir, a gente vai entender isso sempre pelo contexto. O contexto nos idiomas, vocês sempre vão me ver falando, né, de contexto. Contexto é sempre muito, 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 muito importante nos idiomas, não só em inglês, quanto em português, francês, enfim, qualquer outro idioma. O contexto é sempre muito importante. Ok? Então, uma diferença interessante é que o you serve tanto para o singular quanto para o plural. Depois nós temos o he, né? O he significa ele. Eu vou falar do he e do she juntos, né? O he significa ele, o she significa ela. Porém,
uma diferença muito importante é que nós precisamos entender aquilo que nós chamamos de gênero biológico e gênero gramatical. O gênero biológico, gente, é aquele com o qual nós nascemos. Então a gente fala, de maneira geral, de masculino e feminino. Agora, o gênero gramatical, ele se refere ao uso das palavras dentro do feminino ou do masculino. Alguns idiomas têm neutro e até outros tipos de gênero, mas em português, via de regra, masculino e feminino. Por exemplo, quando eu falo de uma mesa, ela é uma palavra feminina. Mas se a gente para e pensa, qual que é o gênero biológico da mesa? Não tem, porque ela não é um ser vivo. Então, mesa não tem gênero biológico, apesar de ter o gênero gramatical feminino no português, o que não significa nada para os outros idiomas, tá bom? Então, essa é uma diferença interessante, porque quando a gente fala de he e de she, são dois pronomes um pouco mais alinhados com as características biológicas daquilo que a gente está falando. Ou seja, normalmente eu chamo he apenas pessoas e she também. E aí muitas pessoas perguntam com razão sobre os animaizinhos. E a resposta aí é depende. Por quê? Se eu estou falando de um pet, de um animalzinho de estimação, quase 100% das vezes eu vou chamar de he ou de she mesmo. Né? Você tem um cachorrinho lá, tal, né? A família muito provavelmente vai chamar de he ou de she, né? E assim por diante. Quando, sei lá, se aparece uma mosca na sua sala, você vai falar it, não vai chamar de she. Quando você tem um animal que você não sabe bem se é masculino, feminino, tal, você chama de it. Mas existem, claro, casos limítrofes, por isso, de novo, quando a gente fala de idioma, a gente fala de tendências. Então, por exemplo, um leão. O leão ele é facilmente identificado como masculino ou feminino, ou seja, como leão mesmo ou como leoa, você vê pela juba e tudo mais. Então não é difícil ver pessoas chamando de he, o leão, e de she, a leoa. Mas, se você está vendo uma zebra, você não sabe, é também normal chamar de it. Então, é claro, de novo, uma questão de tendência. E aí, nos idiomas, gente, em inglês, a gente precisa bastante, a gente tem que ter essa noção de flexibilidade. Então, poucas coisas são realmente cravadas na pedra, são aquelas coisas de, é preto ou branco, tá? A maioria das coisas a gente sempre vai ter algumas situações de nuance, tá bom? Então, o caso do he e do she, de novo, são palavras que são mais comumente usadas para pessoas. É interessante, por exemplo, embarcações a gente também costuma chamar de she, tá? Então, um barco a gente chama de she, uma coisa engraçada, né? E aí nós temos o bendito do it. Antes de eu me aprofundar nas nuances do it, é importante a gente entender que nós, de fato, no final das contas, nós não temos uma tradução para o it, tá? Então, o que nós fazemos se trata simplesmente de uma aproximação. Eu não recomendo pensar no it como isso. Muitas pessoas falam isso. Não. Eu acho que é uma maneira de pensar que não é muito coerente com a realidade, tá bom? Então eu gosto de pensar no it. Se você tiver que traduzir, né? O ideal é que a gente nem precise de tradução, mas é importante às vezes para a gente ter essa referência. Mas se você precisar traduzir o it, eu costumo recomendar três coisas. Três coisas. A primeira é nada. Nada. Você vai olhar lá o it. Você vai pensar o que ele significa. Na maioria das vezes não significa nada. Mas essa é a primeira opção.
temos ainda a opção de significar ele ou ela. Por que ele ou ela? Porque se eu estou falando de um livro, veja só, em português eu estou dando o gênero gramatical masculino a esse livro. Então eu chamo o livro de ele em português. Mas em uma situação que eu esteja falando de um livro em inglês, eu não vou chamar de he, porque eu não estou falando de uma pessoa, eu estou falando de um objeto. Então eu chamo o livro de it. Então, se eu estou falando assim, eu li o livro, I read the book, ele é bom. Neste caso, eu não vou falar he is good, eu vou falar it is good, porque esse it está substituindo ele, aliás, está substituindo um objeto. Então, apesar da gente traduzir como ele é um objeto. Exatamente a mesma ideia vai servir também para o ela, porque se eu falo eu comprei uma mesa, ela é bonita, esse ela é bonita, eu não vou colocar o she, eu vou colocar o it. Então, é assim que funciona. Então, eu posso pensar no it como ele, como ela, e, no terceiro caso, na verdade, o primeiro caso, nada. E eu vou explicar um pouquinho melhor por que muitas vezes, na maioria das vezes até, ele não é nada. Bom, quando a gente olha aqui, mais uma vez, né, para essa conjugação em inglês, nós vemos como ela é simples, né? Então, I come, you come, he comes. Esse é o verbo vir, né? O verbo to come. Então, veja, ele muda muito pouco, né? Então, a gente só adiciona o S na terceira pessoa e é isso, né? Agora, a gente só adiciona o S na terceira pessoa e acabou, né? Então, a conjugação é muito simples. Por este fato, pela conjugação ser muito simples, o que acontece é que nós necessitamos, em inglês, de indicar, como já disse, o sujeito. Então, veja só, em português nós podemos ter aquilo que a gente chama de sujeito oculto, que é quando eu não coloco o sujeito, né? Quando eu não verbalizo o sujeito. Então, quando eu falo fechei, fechei ou eu fechei, diferença pífia, não vai ter grande impacto. Agora, em inglês, eu preciso dizer eu fechei. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu não tenho a demarcação de quem está conjugando, de quem está fazendo a ação. Então, em inglês, existe uma necessidade muito maior da gente colocar o sujeito, e a gente coloca o sujeito antes do verbo, ao contrário. Aliás, em português também colocamos o sujeito antes do verbo, mas temos muito mais flexibilidade nisso. Em inglês não, isso é mais rigoroso, tá? Isso é muito mais rigoroso. A gente coloca o sujeito antes do verbo. Então, o que acontece é que isso cria uma necessidade da gente usar um sujeito de apoio, mesmo quando nem existe quem esteja fazendo aquela ação. Exemplo que eu sempre dou aos meus alunos é o it rains. Ora, o que significa it rains? It rains significa chove. Chove. Só que eu estou colocando aqui o it. Vou traduzir esse it? Não, de maneira alguma. Eu não vou traduzir esse it. Aqui, se eu estou falando it rains, o que isso significa é simplesmente chove. Chove. Ok? Por quê? Porque se eu tiro esse it daqui, olha só como é que fica, gente. Rains. E aí vai ficar dúbio. Tá? O que eu vou pensar aqui? Se alguém lê isso daqui, vai pensar chuvas. Porque a palavra chuva é igual ao verbo. O verbo é o verbo to rain e a palavra chuva é rain. Ou seja, né, por essa similaridade de palavras, enfim, de
da própria palavra mesmo, né? Em inglês isso é muito comum, a gente tem várias palavras que têm vários contextos diferentes. Então, o sujeito, ele precisa estar aqui bem claro, ele precisa estar indicado de maneira bem clara para demarcar que isso aqui é um verbo. Então, quando eu coloco it aqui, eu estou dizendo, olha, esta palavra aqui, este rains, é um verbo e não é, por exemplo, um substantivo, correto? Então, isso é bem comum em inglês. Ou seja, a estrutura, a simplicidade na conjugação do verbo faz com que eu sempre precise indicar o sujeito. Então, o it muitas vezes não tem tradução porque ele está ali só para dar o suporte ao verbo, para indicar, olha aqui, estamos falando de um verbo, ok? Isso é claro para falar de um verbo que esteja no indicativo, tá bom, gente? Então, quando eu falo, por exemplo, do infinitivo, a gente já sabe que a marcação dele é o to, né? E aí tem várias outras coisinhas, tá bom? Então, voltando aqui, então o it, essa ideia do it é muito importante, tá bom, gente? Eu gosto de pensar nele como ele, ela e principalmente como nada. E muito comumente ele não tem tradução alguma. Então a gente tem que ter sempre essa flexibilidade de pensamento, tá bom? O próximo pronome aqui é o we, né, que significa nós, né? Depois o you novamente, de novo, não precisa colocar, mas eu gosto de colocar aqui para enfatizar que ele é usado no singular e no plural. E finalmente nós temos o they. O they é simplesmente o eles ou elas. E aí uma coisa bastante importante é que o they, ele é meio que o plural, entre aspas, tanto de he, quanto de she, quanto de it. Ou seja, ele é o plural para qualquer terceira pessoa. Então, se eu estou falando assim, eu vi 3 homens, eles são altos. Então, eu vou falar they are tall. Se eu falo de mulheres, eu vou dizer they are tall, da mesma maneira. E o mais importante, quando eu falo de it, se eu falo eu li os livros, eles são bons, eu vou falar they are good. Eu vou chamar os livros também de they, ok? Então, essa daqui é uma ideia inicial para a gente entender os pronomes, né, do caso sujeito em inglês. Lembrando que você tem a possibilidade de baixar a nossa apostila, continuar aí seguindo os nossos vídeos e também fazer os exercícios no aplicativo. Se você tem vontade real de aprender, né, o inglês e não tem condições, por exemplo, de contratar o nosso serviço como professor particular, você pode muito bem, né, se desenvolver e é sinceramente minha expectativa é que você se desenvolva muito bem aí nos idiomas que estamos aqui oferecendo de maneira totalmente gratuita aqui para vocês. E é claro que, caso algo não tenha ficado claro, lembrando que eu, apesar de ser professor de idiomas há mais de 15 anos, essa é a primeira vez que eu estou aqui, né, lançando o canal e tal. Então é um tipo de interação bastante diferente. Então me dê o seu feedback. Claro, eu sempre vou dar mais atenção àquelas pessoas que estão realmente querendo aprender, né? Fale aqui conosco no canal. E, bom, é isso aí. Deixe seu comentário, compartilhe também os nossos cursos, nossas ideias aí com as pessoas que queiram se desenvolver em idiomas, ok? É isso aí. Essa aula fica por aqui. E na próxima a gente vai falar um pouquinho mais de 30 verbos que estão lá com exercícios também, incluindo exercícios tanto colocando o infinitivo, quanto o imperativo, quanto o indicativo, está tudo lá no aplicativo para vocês memorizarem, ok? Então é isso aí e até a próxima!